Uhum. Oi, eu queria entender um pouquinho, né, antes da gente entrar especificamente em mercado em si aqui, mas entender um pouco, né, a situação do clima por aí, né? A gente falou muito aqui, exatamente algumas críticas muito grandes à conduta dos Estados Unidos. Biden foi muito criticado. Mais cedo a gente estava conversando com esse chanceler, né, o ex-ministro de Relações Exteriores, o Ernesto, e ele estava falando aqui para a gente, né, com um tom bem de crítica, que realmente os Estados Unidos pode sim se sair mais enfraquecido como potência econômica, pela junção aí, uma força maior entre Rússia e China. Como está o clima dos americanos? Como que os americanos estão vendo aí essa guerra, essa relação aí com a OTAN? Você que é um brasileiro que vive aí nos Estados Unidos, traz um pouco aí dessa parte aí para a gente entender como que está o sentimento americano diante de tudo isso. Boa, verdade. Aqui nos Estados Unidos, a questão de guerra, a região política é sempre relevante, faz parte da eleição, faz parte das diferentes discussões. Espera aí, agora que eu vi que o meu microfone estava lá para o outro lado aqui, talvez tenha melhorado o áudio. Bem. Exato. Então, assim, essa questão aqui nos Estados Unidos sempre é muito séria, muito levada de perto, muito observada de perto, né? O papel do líder ele vai sempre ser criticado, né? Então, qualquer decisão que o Biden tomasse, ele ia ser criticado. Se ele resolvesse entrar na guerra com tanque e tudo mais, ou a OTAN tivesse, provavelmente ele também seria criticado. Mas eu acho que assim, a principal a leitura foi que, de fato, assim, foi um pouco brando, né, a atitude do Biden. Você pode criticar também ele de ter se afastado um pouco da Rússia, né? O Trump ele vinha se aproximando na época da Rússia naquela linha de ter seu inimigo mais próximo e tudo mais, enfim. Mas o fato é que as sanções que foram aplicadas, e aí não é só uma questão do Biden, né? Eu acho que é um acordo entre OTAN e os Estados Unidos poderiam ser mais duros com a Rússia, né? Mas será que a Europa consegue ser duro com a Rússia? Provavelmente não, né? Pela questão do gás no meio do inverno. Como é que você vai ficar sem suprimento de gás? A pessoa vai morrer de frio na Alemanha, na Europa. Ou então você vai parar completamente a indústria, completamente a economia. Então, assim, pelo lado dos Estados Unidos teriam condições de ser mais duros, sim. Até o próprio Japão foi mais duro do que os Estados Unidos, né? E o pessoal não falou isso, mas o Japão também aplicou diversas sanções aí aos russos, né? Então, achei que foi um pouco brando, né? Porque a gente está vendo o poderio militar indo lá e basicamente tomando a Ucrânia, e você deu sanções que não cortaram a Rússia, de certa forma, de algumas fontes de financiamento, de sistema bancário, mas não totalmente, né? Então, isso sem falar na questão militar, né? Então, acho que a crítica foi essa. E aí, obviamente, que o Biden já saiu um pouco enfraquecido da questão do Afeganistão, e isso tende a enfraquecer um pouco mais a visão dele, né? Porque tem uma parcela relevante da população americana que ela é favorável à hegemonia americana, achar que os Estados Unidos são um pouco o xerife do mundo, né? E que deve tomar mais medidas, né? E o que basicamente o Biden fez, os Estados Unidos fizeram, foi meio que jogar o Putin no colo do Xi Jinping, né? No colo da China. Não sei se o que o Gani acha disso, é uma opinião um pouco controversa, né? Deixa eu trazer o Gani, então, para a nossa conversa. E, Gani, você responde, mas depois eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Talvez, não sei se o Will volte semana que vem. Brincadeira, Will, mas depois eu vou fazer uma outra pergunta aí, um pouco aí, querendo te colocar na fogueira, mas eu preciso entender a tua visão também. Mas vamos lá, Gani. Não, eu concordo absolutamente com o que o Will falou, muito boa análise. Quer dizer, para a Rússia é muito mais, para a Europa é muito mais complicado, porque é altamente dependente do gás natural da Rússia. E para os Estados Unidos, pelo menos a médio e longo prazo, não deixa de ser uma oportunidade, né? Porque uma crise energética entre Rússia e Europa aproximaria mais a Europa dos Estados Unidos, que é uma das hipóteses também do porquê que os Estados Unidos têm apoiado esse conflito e têm apoiado a entrada da Ucrânia na OTAN, diferentemente do que o Trump vinha fazendo, que era uma política de isolamento para tentar conter aí um avanço da Rússia na Ucrânia, e vinha fazendo muito bem, vinha dando certo, e também tentando conter o avanço chinês. O Trump é um negociador, ele negociava com todo mundo. Agora, o que aconteceu com essa situação? Deixa eu te interromper, Gani. Pode falar. Deixa eu te interromper para dizer o seguinte, exatamente nisso que tu falou,
muita crítica se falava a política externa do Trump é o jeito dele de conduzir as coisas, né? Mas o Trump, quando ele meio que... O que ele faz? É porque ele rompe com alguns organismos, né, bilaterais, ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou Estados Unidos, eu vou lá e vou conversar com o Putin e deu. Eu não sei o que a Europa vai fazer, mas enfim, ele negociava muito mais nesse tom, ele ia negociar lá com a China e ponto. Então ele saía dos organismos bilaterais ou multilaterais, desculpa, bilaterais, e ia pro confronto direto, né? Não confronto, mas no sentido de, bom, eu vou lá conversar direto com o cara, né? Então isso mudou bastante, né? E o Biden não, ele é a política mais tradicional, ele vai no multilateral, né? Nos organismos multilaterais, para daí sim você conseguir. Tanto é que ele já estava fazendo isso com a China, né? Deixou de ir lá negociar diretamente com a China e vai nos organismos multilaterais, na política da diplomacia. A questão é que parece que não está dando muito certo, né?